E aí galera, tudo certo com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Na aula anterior introduzimos botânica, falamos sobre conceitos fundamentais no reino vegetal. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho daqueles 4 grupos que falamos, briófitas, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma. Hoje a gente vai falar sobre os mais simples, briófitas e pteridófitas. Então pega o teu caderno e a tua caneta, vem comigo! Pessoal, de forma geral, no reino vegetal, são seres vivos que são pluricelulares, eucariontes, autótrofos fotossintetizantes e que possuem tecidos verdadeiros. A gente vai começar falando sobre as briófitas, que é o grupo mais primitivo, o menos complexo do reino plantae. E a gente vai perceber que elas são plantas avasculares, conhecidas como atraqueófitas. O que é isso, professora? São plantas que não possuem vasos condutores de seiva. O transporte de nutrientes nessas plantas acontece por difusão simples, de célula para célula. Esse não é um transporte eficiente. Então isso faz com que essa planta tenha tamanho limitado. Uma briófita pode chegar a no máximo 20 centímetros de comprimento. A gente encontra briófitas em diferentes ambientes, mas elas são predominantemente terrestres. Existem alguns exemplares que são aquáticos, mas de água doce. Elas vivem em locais que têm umidade. Por quê? Porque elas precisam da água para o processo de reprodução. Essas plantas não possuem órgãos verdadeiros, elas têm tecidos verdadeiros, mas elas não têm órgãos verdadeiros, elas não têm raiz, folha e caule. Elas têm estruturas primitivas que são chamadas de filoide, cauloide e rizoide. Ah, professora, como assim? Quando eu observo aqui a estrutura de um musgo, ele tem, olha aqui, ó, raiz, folha e caule. Essas estruturas, gente, elas não fazem as funções que o órgão verdadeiro faria. Então, por isso que são consideradas estruturas mais primitivas. As briófitas, elas são consideradas um grupo de transição, ou seja, seres vivos que transitaram do ambiente aquático para o ambiente terrestre. São divididas em 3 filos. As hepatófitas, conhecidas como hepáticas, que são estruturas mais folhosas. Inclusive são assim chamadas porque os filoides que fazem parte dessa briófita, elas se parecem muito com um fígado. A gente tem ainda as anterófitas e as briófitas, ou seja, um filo chamado briófita dentro do grupo briófita, sim, que representa aí os musgos, que são os principais representantes. Os antóceros, como vocês podem observar aqui na fotinho ao lado, eles têm uma estrutura mais talosa, inclusive assim lembrando um aspecto de chifres, né? E os musgos, eles vão possuir aí tanto uma parte folhosa quanto uma parte talosa. Gente, lembrando aqui das hepatófitas, vou colocar uma fotinha aqui para vocês, que é muito interessante a gente observar a estrutura dela. E no meio dos filoides existe um conceptáculo. E esse conceptáculo tem estruturas que são massas celulares chamadas de propágulos, que servem para que essas plantas aqui consigam se reproduzir de forma assexuada. As briófitas são super importantes para o ecossistema. Primeiro, elas formam comunidades pioneiras, então elas realmente habitam locais que não tem muitos seres vivos habitando ainda. Ambientes que são rochosos, que não tem muitas condições de vida ainda. Então ela vai lá e invade, ela forma o que a gente chama de comunidade pioneira. E a comunidade pioneira, além de ser essencial para formar uma condição melhorada para que outros seres vivos venham a habitar ali, ela também armazena muito gás carbônico. Além disso, são bioindicadores de poluição. A gente percebe que onde o ar é muito poluído, há uma predominância menor de musgos ali. Elas são responsáveis pela formação de turfeiras. As turfeiras, elas são formadas por musgos que são do gênero Sphagnum. E esse musgo, gente, ele realmente predomina em locais que são pantanosos e principalmente que tem a quantidade de oxigênio reduzida. Quando esses musgos morrem, eles sofrem um processo muito lento de decomposição. Isso faz com que essa turfeira acabe se secando. Ela seca, gente, ela gera o que a gente chama de turfa. E a turfa, além de ser usada em processo de jardinagem, porque consegue reter a umidade, ela também é utilizada como combustível. Então, se for queimada, ela gera energia. Além disso, são importantes porque impedem a erosão do solo. A gente vai tomar nota agora de como que funciona a reprodução nas briófitas e eu vou utilizar
um musgo aqui como referência. Então, olha só, o musgo tem uma parte de rizóide e filóide que eu conheço como gametófita. Ele tem a haste e a cápsula, que eu chamo de esporófita. Prestem atenção, essa parte aqui eu tenho estrutura haploide. Essa parte aqui eu tenho estrutura diploide. As plantas, elas se reproduzem por um processo de alternância de geração. Isso significa que numa fase da vida dela, ela é haploide, em outra fase da vida dela, ela é diploide, ou seja, ela passa da fase de gametófito para esporófito, de esporófito para gametófito. Por isso que a gente diz que é um ciclo reprodutivo. Uma coisa super interessante, gente, é que as briófitas, elas possuem sexo, elas são dioicas. Então, existe o gametófito masculino e existe o gametófito feminino. Existe o musgo macho e o musgo fêmea. Uma coisa bem legal e que você tem que botar na sua cabecinha. O que é um gametófito? O gametófito é uma estrutura que dentro dele ele possui um gametângio. E o gametângio, ele tem como função produzir os gametas. A gente sabe que os gametas são células que são haploides e que normalmente elas são formadas por meiose. Aqui no mundo das plantas, gente, a planta ela faz meiose para produzir esporos. Então ela faz o que a gente chama de meiose esporófita. Então é o esporófito que faz meiose. Tá, professora, mas como é que o gametófito ele faz gametas? Ele faz por mitose mesmo, porque o gametófito ele é haploide. E ele tem que gerar gametas que também são haploides, que vão se juntar para formar um zigoto completo diploide. Então, só para você ficar antenado nisso. O que seria um esporófito? É uma estrutura que tem um esporângio que consegue então fazer meiose e por meiose produzir esporos que vão ser propagados no ambiente, que vão encontrar um substrato e que vão germinar, vão se desenvolver, tá? Uma coisa bem importante, as plantas briófitas e pteridófitas, isso serve para as duas. Elas possuem o gameta feminino chamado de oosfera, não é o óvulo ele é uma estrutura reprodutora, mas o gameta feminino nas plantas, para os 4 grupos, é oosfera. Agora, o gameta masculino para as briófitas e pteridófitas é o anterozoide, é uma célula flagelada que precisa da água para conseguir se locomover. Por isso que ela é hidrodependente e por isso que as pteridófitas também vão ser hidrodependentes. A oosfera, gente, ela é feita a partir de um gametângio chamado de arquegônio. O anterozoide é feito a partir de um gametângio chamado de anterídeo. Então vamos lá, vamos ver como isso aqui funciona. Eu tenho aqui um musgo fêmea e eu tenho aqui um musgo macho. Então eu tenho aqui os gametófitos, né? Nesse gametófito eu tenho um gametângio conhecido como arquegônio, que vai dar origem à oosfera. Nesse gametófito aqui eu tenho um gametângio chamado de anterídeo que vai formar o anterozoide. Gente, anterozoide, haploide, oosfera, haploide, juntos vão se fecundar, formar um zigoto que é diploide. Lembrando que o gametófito tinha gametângios que formaram os gametas e fizeram isso por processo de mitose. Então, esses 2 gametas aqui se fecundaram formando o zigoto. Esse indivíduo aqui, diploide, ele vai se desenvolver formando essa parte do musgo aqui chamada de esporófita, criando a haste e criando uma cápsula. Aqui dentro da cápsula a gente tem o esporângio que vai sofrer meiose e por meiose ele vai formar então os esporos. Esses esporos eles vão se propagar no meio, vão formar uma estrutura simples chamada de protonema e esse protonema vai se desenvolver formando novos gametófitos. As briófitas são as únicas plantas que têm a fase de gametófito mais duradoura, ou seja, a maior parte da vida da planta é no formato de gametófito e uma parte mais reduzida da vida dela é na condição de esporófito. Então, aqui a gente conheceu um pouquinho das briófitas e agora nós vamos mudar esse quadro para que a gente possa então conhecer as pteridófitas.
Então, galera, tá aqui o nosso quadro sobre Pteridófitas. Vamos explorar um pouquinho esse grupo de plantas. As Pteridófitas são as primeiras plantas vasculares que apresentaram vaso condutor de seiva. Por isso são chamadas de traqueófita. Traqueófita é um termo dentro da botânica que a gente utiliza para denominar uma planta que tem vaso condutor de seiva. Então eu vou perceber que os representantes das Pteridófitas, eles já possuem um tamanho bem maior do que nas briófitas. Além disso, elas possuem órgãos verdadeiros, caule, folha e raiz. Observem a estrutura aqui de uma samambaia, que é um dos representantes desse grupo. A samambaia possui um caule aqui na horizontal, que a gente chama de rizoma, possui raízes adventícias e folhas compostas. Eu tenho aqui a folha, quando ela está numa estrutura bem inicial, a gente chama ela de báculo, quando a gente está observando uma samambaia. A diversidade no grupo das Pteridófitas é bastante interessante, então a gente divide ela em 4 filos. Eu tenho aqui as licófitas, as esfenófitas, as picilófitas e as pterófitas, ou também conhecidas como filicíneas. Gente, não precisa decorar esses nomes, eu quero apenas que você conheça um pouquinho. E para isso eu vou colocar aqui do ladinho algumas imagens para que você conheça essas plantas e saiba associar elas a uma pteridófita. Ah, mas por que ela é uma pteridófita? Ela é uma pteridófita porque ela tem todas as características que um representante do reino vegetal tem e, além disso, ela tem vaso condutor de seiva, ela tem órgãos verdadeiros, mas ela ainda é hidrodependente. Ou seja, ela depende da água para se reproduzir. Eu vou perceber que os gametas das pteridófitas são os mesmos gametas da briófita. Oosfera é para todo mundo, mas oosfera e o anterozoide, que é aquele gameta flagelado. Então, olha só, vamos observar as fotinhos aqui. As licófitas, gente, eu tenho aqui espécies do gênero Lycopodium, que são epífitas, que vivem presos no caule de árvores, presos em estruturas rochosas. Eu tenho ainda, gente, as espécies do gênero Selaginella. Essa espécie aqui, ela é uma espécie bem interessante porque ela é dioica. Ela contém plantas com sexo separado, plantas que são femininas e só produzem oosfera, plantas que são masculinas e só produzem anterozoide, diferente da samambaia, que numa mesma planta ela tem a produção dos 2 gametas. Então, eu tenho aqui a esfenófita, que tem aí uma planta bem conhecida, que inclusive bastante pessoas utilizam para fazer chá, que é a cavalinha. Além disso, a gente tem as picilófitas, que a gente só encontra aqui no Brasil, e o grupo que tem a maior parte dos representantes, que é o grupo conhecido como pterófitas, onde eu encontro quem? As samambaias, as avencas, os xaxins, que são os principais representantes desse grupo. Qual é a importância das pteridófitas? Gente, primeiro ela tem uma importância ornamental. Essas plantas são muito utilizadas como ornamento mesmo no processo de jardinagem, porque elas têm uma riqueza, uma beleza, né? E além do mais, olha que interessante. Você já deve ter ouvido falar em carvão mineral, que o carvão mineral ele é um combustível fóssil, né? Ele é utilizado inclusive no processo de produção de energia elétrica por termoelétricas. Então, a gente sabe que combustível fóssil é todo aquele ser vivo que viveu aqui há milhares de anos atrás e ele passou por um processo muito lento de decomposição. E quando ele sofre combustão, ele acaba produzindo energia. O carvão mineral, gente, ele é resultado de pteridófitas que viveram aqui há milhares de anos atrás, lá no período carbonífero, e que sofreram esse processo muito lento de decomposição, gerando então o que a gente conhece como carvão mineral. Então elas foram importantes na produção de combustíveis fósseis que são utilizados hoje com bastante abrangência. Eu coloquei aqui uma coisa bem interessante. Os xaxins, mais especificamente a raiz do xaxim, é muito utilizado para fazer vasos para cultivo de plantas ornamentais, porque esse vaso ele serve como um meio de cultura mesmo, como um meio de fixação, de sustentação de outras plantas. Só que olha só, essa é uma prática proibida. E proibida por quê? Porque ela pode levar à extinção de espécies que fazem parte aí desse grupo dos xaxins. Então, gente, eu tenho aqui o ciclo reprodutivo de uma pteridófita e eu vou utilizar aqui como exemplo a samambaia. Então, observe, eu tenho aqui a estrutura folhosa da samambaia. A estrutura folhosa dela é o que a gente conhece como esporófito. Então, é uma estrutura diploide.
Vocês sabem que todo esporófito tem o quê? Tem esporângio. E esse esporângio, ele faz meiose e ele produz esporos. Mesmo processo aqui. O que tem de diferente? Lá na briófita, a fase mais duradoura da vida de um musgo é a fase gametófita, mas é só ele que é assim. Agora, daqui em diante, das pteridófitas, gimnosperma e angiosperma, eu vou ter a fase mais duradoura, a fase esporófita, a fase diploide. Então, olha só, é bem comum a gente encontrar em algumas épocas do ano, quando a gente vai observar uma samambaia, a gente vê um monte de pontinho na folha. Esses pontinhos, eles são conhecidos como soros. Se eu for olhar ali no microscópio, eu vou conseguir ver quem? Os esporângios, que fazem meiose e produzem os esporos. Esses esporos, haploide, porque ele é resultado de uma divisão meiótica. Esses esporos, eles são lançados no ambiente e quando eles encontram um substrato, ele se desenvolve formando um protábulo. Vou pegar esse protábulo e vou ampliar. O protábulo, gente, é a fase haploide. É a fase gametófita, é a fase que produz gameta. Esse protábulo aqui, na região central, ele tem um gametângio que é conhecido como arquegônio, que é o gametângio feminino, que produz a oosfera, que é o gameta. Lá na parte inferior, eu tenho o gametângio masculino, conhecido como anterídeo, que produz então o anterozoide. Arquegônio produziu a oosfera, anterídeo produziu anterozoide, esse anterozoide ele vai ser liberado em meio aquoso e ele vai nadar até que ele encontra a oosfera e ocorre ali o processo de fecundação. Dois gametas que são haploides, quando se fecundam, geram um zigoto. Esse zigoto é chamado então de diploide, ele vai se desenvolver, ele vai formar primeiro o báculo, que é a folha, né, mais recente, e essa folha vai se desenvolver até formar todo o esporófito aqui adulto. E aí o ciclo, né, ele recomeça. O que você tem que entender é que nas pteridófitas, a parte esporófita é a parte mais duradoura. A gametófita é a menos duradoura. E o processo de reprodução, a gente usa basicamente o mesmo raciocínio. Então, olha só, se ainda ficou alguma dúvida, vamos dar uma relembrada em todos esses conceitos no nosso Resumindo! Então, galera, vamos ao nosso esquemão de estudo sobre briófitas e pteridófitas. As briófitas possuem 3 filos, as hepatófitas, hepáticas, antocerófitas, antóceros e as briófitas, os musgos. Representam um grupo de transição que transita entre o ambiente aquático para o terrestre, são avasculares e o transporte de nutrientes ocorre por difusão simples. Não possuem órgãos verdadeiros, possuem filóide, cauloide e rizoide. São importantes porque são bioindicadores de poluição, armazenam grande quantidade de gás carbônico, formam turfas e impedem a erosão do solo. O ciclo de vida ocorre por alternância de geração e esses indivíduos eles são dioicos, possuem o sexo separado. Atenção, gametângios são estruturas produtoras de gameta e gametas são células reprodutoras. O gameta masculino é o anterozoide e o gameta feminino, nesse caso, é a oosfera. Então, se a gente for observar a estrutura de um musgo, a gente vai observar que parte dele é o gametófito, correspondente ali ao rizoide e o filóide, e a outra parte é o esporófito, uma parte diploide. Então, os gametófitos são responsáveis por produzir esses gametas que se fecundam, dando origem a um zigoto, e esse zigoto ele vai se desenvolver no esporófito, e esse esporófito então tem esporângios que vão produzir esporos, que vão se desenvolver formando novos gametófitos. A fase mais duradoura é o gametófito. Pteridófitas ainda são hidrodependentes, tem como representantes samambaia, vencas e xaxins, e são as primeiras traqueófitas, plantas vasculares, apresentam caule, folha e raiz, possuem 4 filos, sendo que os principais representantes são as samambaias e avencas. Quanto à estrutura de uma samambaia, podemos observar ali a presença de um caule na horizontal, conhecido como rizoma, raízes adventícias, folhas compostas e a presença de soros. Esses soros possuem esporângios, que fazem meiose e produzem esporo. O ciclo reprodutivo também acontece por alternância de geração. A fase esporófita é a mais duradoura. Então a gente percebe que o esporófito por meiose produz esporos, esses esporos germinam formando protábulo, que é o gametófito, e esse gametófito produz os gametas. É isso aí, galera, é só dar um print aí e bora estudar, né? Pessoal, nós passamos pelo processo de explicação, nós passamos pelo processo de esquematizar o nosso conhecimento. Agora é hora de ir lá na descrição do vídeo, clicar no link para testar os conhecimentos e fazer o simulado que tem lá.
Vamos ver se ainda ficou alguma dúvida. E se ficou alguma dúvida, você pode me procurar por meio do Instagram do Primatas, Primatas Biologia. Manda uma mensagem e coloca a sua dúvida lá. Ou mesmo coloca a sua dúvida na descrição do vídeo desse canal, que eu vou poder te ajudar, certo? Ó, um beijo no coração e até a nossa próxima aula.